Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, Canal 7. Também para Maringá e região pelo Canal 15, para Cianorte e região pelo Canal 46. Boa noite também para Campo Mourão e região que nos assiste pelo Canal 12. E para todo o oeste do estado do Paraná, que nos assiste pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar de história, mais precisamente da história do norte, do noroeste do estado do Paraná, que nos assiste também. Isso antes da colonização que nós temos aí como a colonização do norte do estado, né? Aquela história, os ingleses chegaram na década de 30, fundaram Londrina e por aí afora. Claro que ela é verdadeira, mas antes dos ingleses, também estiveram aqui no norte do Paraná outros europeus. Na verdade, os jesuítas espanhóis fundaram algumas reduções, algumas missões jesuíticas aqui no norte do estado do Paraná. E uma delas, que estava desaparecida, a de San José, foi encontrada, seus vestígios, é claro, na cidade, no território da cidade de Cambé. Inclusive, nós temos aqui uma matéria do Nelson Bortolim para a Folha de Londrina. Cambé aguarda verba estadual para museu que vai abrigar as descobertas desta missão jesuítica de San José. Para falar sobre isso, estará aqui conosco no Pauta em Debate o historiador, jornalista e diretor do Museu Histórico de Cambé, César Cortes, que vai falar para você, vai contar a história de como que os jesuítas viveram há 400 anos aqui no norte do Paraná, mais precisamente na cidade de Cambé. Você tem certeza vai gostar muito dessa história que nós vamos contar para você logo após o nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria. Em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé. Com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E o assunto agora é história, a história do norte do Paraná. Na verdade, vamos voltar um pouquinho mais daquela história que você, meu amigo, e eu, minha amiga, aprendemos na escola, né? Que os ingleses chegaram aqui, fizeram a colonização do norte do Paraná. Pois é, essa é a história que todos nós aprendemos. A Folha de Londrina fez um material muito interessante, assinado pelo jornalista Nelson Bortolim, que eu vou mostrar aqui para você, o Giovanni mostra. Primeiramente, é um caderno bonito, uma história a ser desvendada. Com a identidade moldada pela colonização recente, norte do Paraná guarda altos sítios arqueológicos que escondem vestígios de civilizações mais antigas. Inclusive, também no mesmo material, também assinado pelo Nelson Bortolim, uma matéria que mostra aqui o Museu Histórico de Cambé, que aguarda verba estadual para construir um museu. E a cidade de Cambé, no território da cidade de Cambé, foi descobertos os vestígios de uma missão jesuítica chamada de San José.
Para falar um pouquinho sobre isso, dessa colonização toda, essa descoberta do sítio arqueológico em Cambé, está aqui conosco o diretor do Museu Histórico de Cambé, o historiador e jornalista César Cortes. Boa noite, César, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz César. É aquela história que nós aprendemos na escola e que nós contamos para os nossos alunos, e que os ingleses chegaram na década de 30, fundaram Londrina e as cidades ao longo da ferrovia, e que depois foram se emancipando. É uma parte da história, mas não é toda a história da presença europeia no norte do Paraná. Não. Felizmente, né, com a descoberta dessa missão jesuítica em Cambé, que foi, segundo os historiadores, foi fundada em 1625, quer dizer que nós vamos retroagir 400 anos na nossa história. Esse ano, 2015, completa 400 anos da fundação da missão jesuítica de São José, que foi localizada no município de Cambé. Então, nós, em Cambé, temos a grata satisfação de constatarmos que já havia resquícios de civilização, da presença do europeu na área onde hoje é o nosso município. Como que foi a descoberta desse sítio arqueológico e onde que ele está? Olha, Luiz César, a localização exata, por orientação, né, dos técnicos, dos arqueólogos, nós não podemos dar para efeito de preservação. Mas ela está localizada na área da fazenda Santa Dalmácia, que é ao norte do município de Cambé, próximo ali à região da Prata. E aconteceu o seguinte, que em 1990, o professor João Sabaini, que você conhece muito bem, ele fez doações de material arqueológico para o Museu Histórico de Cambé. E naquela ocasião ele disse, olha, em vários pontos do nosso município aparecem a presença de fragmentos de arqueologia. E as pessoas estão jogando fora, não estão dando a devida importância. Porque o que acontecia, não sei se você sabe, que aquele material lítico que é feito de pedra, principalmente o machado, que era usado pelos indígenas, aquilo era chamado pelos antigos, pelos pioneiros lá do nosso município, de pedra de raio. Eles achavam que aquela pedra, que aquele machado, atraía raio. Então o que eles faziam? Quando eles encontravam um material lítico desse, eles jogavam no rio. Quer dizer, era perdido para sempre. Certo. Então nós fizemos uma cartinha, juntamente com a Secretaria de Educação, né, e enviamos para todas as escolas da zona rural do município, para as crianças levarem aos pais, discutir esse assunto com os professores, para terem a noção da importância desse material. E quem encontrasse esse material trazia ao museu, para a gente poder preservar. Isso em 1990. E começou a aparecer, de fato, da região do Bratislava, da região do Caramuru, daquela região ali do norte, da Prata. Mas, da Fazenda Santa Dalmácia, as crianças traziam de saco de fragmentos de arqueologia. Era um volume muito grande. Isso atraiu a nossa atenção. Fomos lá e você encontrava material arqueológico assim na flor da pele. Você, caminhando, você encontrava fragmentos de arqueologia. Caco de cerâmica, caco de cerâmica, por exemplo. Caco de cerâmica, você andando, a cada 1 metro você encontrava um pedaço. Isso se deu pelo seguinte, aquela área onde apareceu esse material, quando os colonizadores chegaram, com a derrubada da Mata Virgem, não foi plantado café naquela área, foi feito pastagem. Então não houve uma movimentação de terra. Então foi plantado. E ali na década de 90, ao contrário, foi tirada a pastagem e começaram a plantar soja, trigo, essas culturas. Certo. Então já passou o agrado, o arado e removeu uma quantia de terra e apareceu os fragmentos. Quer dizer, na verdade a gente pode considerar que foi destruído uma parte, mas é onde deu o conhecimento desse material. Como nós consideramos que isso era muito importante, e a gente não tem um conhecimento técnico disso, na época nós contratamos 2 arqueólogos do Museu Paranaense, da Secretaria de Educação. O Rodemar Blasi, que na época era o maior nome em arqueologia no Brasil, e o Miguel Geisler, 2 arqueólogos. Eles vieram, ficaram hospedados na Fazenda Santa Dalmácia, fizeram todo o levantamento da área e constataram que ali existia a mesma presença de indígenas em várias etapas. Sabe? Fragmentação de terra vai dando o conhecimento de que por vários períodos houve a presença indígena ali, com várias técnicas de feitura de material cerâmico e tal. Quer dizer, é um sítio arqueológico de grande importância.
já estava muito bom, né, para nós, né? Sim, claro. Claro. E aí esse material nós fizemos um convênio com a Universidade de Londrina para fazer uma higienização, e ele estava muito fragmentado para os alunos de arqueologia, que não tem, de artes, de história, fazer um levantamento e fazer um trabalho. Aí a arqueóloga, a doutora Cláudia Parelada, tomou conhecimento desse material e veio a Londrina para ver em loco esse material. Juntamente com o professor Apoloni, que ele estava iniciando um projeto de datação por energia nuclear, alguma coisa muito avançada na época. Então eles começaram a fazer um trabalho nesse nosso material. Foi o primeiro do professor Apoloni. Ele constatou que, de fato, havia várias etapas da feitura desse material. E a professora Cláudia Parelada continuou fazendo o levantamento dela, e em 2011 ela fez uma visita ao Museu Histórico de Cambé e deu a notícia de que naquela área onde foi encontrado o sítio arqueológico foi localizada a missão jesuítica de São José, fundada pelos jesuítas em 1625. Quer dizer, há 400 anos atrás, e que estava perdida no tempo. Ninguém nunca tinha encontrado esse vestígio. Nunca. Se procurava muito, calculava-se que estava entre Sertanópolis e Biporã, talvez Jataizinho. Mas Cambé ainda não havia feito. E ela deu publicidade de que essa missão jesuítica foi localizada em Cambé. Por um simples detalhe. É mais ou menos assim, para você ver como é que é interessante. As indígenas que faziam essa peça de arqueologia, essa pote, aquelas coisas, guardar comida, ferver água, aquela coisa toda, elas utilizavam para colocar na fogueira. Então o fundo era ovalado, para ficar no meio da brasa, aquela coisa toda. Com a presença do missionário, ele ensinou a indígena a fazer o fundo achatado. Entendeu? Então, quando o arqueólogo constatou que ali tinha material com fundo achatado, constatou-se que tinha tido a presença do missionário. E outra coisa, eram canecas com alça, cachimbos de barro. Coisa que os indígenas não faziam não tinham. antes. E anjos feitos de barro. Então, quando ela percebeu que existia esse material ali naquela área, ela deu prosseguimento à pesquisa e constatou-se ali a missão jesuítica. Então, historicamente, o padre Jurandir Coronado, que é ali de Cambé, que foi reitor da missão ali, ele é o maior conhecedor, o maior estudioso da presença dos missionários jesuítas no Brasil. Então, ele em conversa com a gente, ele diz o seguinte, que os missionários jesuítas, e para eles fundarem a missão, porque naquela época o território pertencia à Espanha, era o território do Guairá. Nós estaríamos falando espanhol, porque esse território todo nosso aqui pertencia à Espanha. Não fosse o Tratado de Tordesilhas. E depois os bandeirantes empurraram esse terreno, empurraram tudo até na barranca do Paraná. Né? Pelo contrário, pelo tratado ao contrário. Exatamente. Os espanhóis. Exatamente. Os portugueses é que invadiram. Pelo tratado, nosso território aqui, onde nós estamos, era o território do Guairá, pertencente à Espanha. E os portugueses empurraram até ali a divisa com o Paraguai. Mas então, nessa ocasião, com a presença dos missionários, eles eram pessoas de muita coragem. Você imagina, eles entravam no meio da mata virgem, simplesmente com aquela batina, aquele tecido grosso, um embornal com alguma coisa de alimento, ou a Bíblia, entendeu? Um instrumento musical, alguma coisa assim, e entravam na mata. Muitos, inclusive, eram hostilizados pelos indígenas. E agora, o que eles faziam? Qual era a técnica? Eles aprendiam o idioma muito rapidamente, eles eram pessoas treinadas para isso, tinham conhecimento em vários outros setores, e eles faziam o primeiro contato com o pajé, com aquela que detinha a liderança espiritual, e o líder e o cacique. Eles convencendo esses dois, eles faziam a missão dentro da aldeia ou próximo, que foi o caso de Cambé, que foi feito próximo, ao lado da grande aldeia. Inclusive tem o nome do pajé, que agora não me lembro, ele era uma liderança muito grande aqui nessa área. Então, essa missão, ela foi fundada, segundo o padre Jurandir, em 1625, há 400 anos atrás. E o que acontecia? Os bandeirantes já andavam caçando índio aqui na nossa região, já há tempos. Raposo Tavares, Manuel Preto, eles já andavam aqui
pegando índio aqui e ali. Quando os missionários reuniam, no caso de Cambé, reuniram 1.000 pessoas nesse aldeamento, eles cercavam, e era muito mais fácil para prender o índio, estava tudo junto. Então, eles começaram a fazer isso. E numa dessas ocasiões que eles vieram para fazer essa apreensão indígena, das lideranças desses bandeirantes levou uma flechada do índio. E levaram ele para São Paulo, ele voltou lá, que era Piratininga, e ele acabou morrendo. E os bandeirantes, com sede de vingança, vieram e destruíram. Em 1931, destruíram a missão de São José. 1631. Quer dizer que essa missão durou 6 anos aqui. Inclusive, tem conhecimento de que um missionário morreu aqui nessa nossa área. Só não se sabe se ele morreu por causas naturais ou se foi nessa batalha, ou em que circunstância foi. Mas um missionário morreu, tem até o nome dele. Então, a partir de 1631, houve um êxodo dos indígenas aqui da região do norte do Paraná todo, porque eram 13 missões jesuíticas. E os bandeirantes destruíram as 13. E empurraram os indígenas, tudo. Eles fugiram, a maioria, liderados pelos missionários. Eles saíram calcula-se que, não me lembro agora, quase 20.000 indivíduos desceram o rio Paraná e se fixaram no sul do Paraguai, no Rio Grande do Sul e no norte da Argentina. Então, aquela região dos povos das 7 missões do Rio Grande do Sul, ela foi fundada por indígenas que saíram aqui do norte do Paraná, fugidos. E nós sempre tivemos a impressão, a sensação, que lá é mais velho do que aqui. Não, é o contrário. É o contrário, é que lá é preservado. Quer dizer, mais preservado que aqui. Esses missionários que levaram esses indígenas para lá no grande êxodo, fugindo dos bandeirantes. Aí criou-se aquele grande vácuo aqui no norte do Paraná, que nem mais indígena existia, porque eles pegaram um medo terrível dos bandeirantes, que eles vinham, até pequenos canhões eles traziam, Luiz César. Então, eram pequenos canhões e... Era um assassinato. Era uma chacina. Uma chacina. E quem não podia levar, eles matavam velhos, matavam crianças. Há relatos, porque os missionários eles faziam diários. Então, isso está tudo na Espanha. E o padre Jurandir teve contato com esse material. Foi uma grande chacina que houve aqui. Então, os bandeirantes, claro, historicamente a gente... cultua os bandeirantes. Mas o trabalho que eles fizeram foi terrível. Entendeu? Eu vou perguntar para o César Cortez, minha amiga, e daí? O que muda na nossa vida, o que muda na nossa vida moderna, essa descoberta de que aqui o norte do Paraná já foi espanhol, né? Já tivemos aí missões jesuíticas, como dizem também aqui na região, e que agora descobre-se esses escombros, esses vestígios dessas missões. Mas isso depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto desta noite aqui no Pauta em Debate é a história da região norte do Paraná, mas que também se estende para todo o noroeste do estado do Paraná, que está nos assistindo pelo canal 33 de Foz do Iguaçu, pelo canal 46 de Cianorte, pelo canal 15 de Maringá, pelo canal 12 de Campo Mourão. E essa região, eu estou conversando com o historiador, jornalista e diretor do Museu Histórico de Cambé, César Cortez, que está contando para a gente a questão das missões jesuíticas que existiam aqui no Paraná, no norte, no noroeste do Paraná. Eram 13 missões, se não me engano. E uma delas, que estava desaparecida, ninguém havia encontrado, foi encontrado seus vestígios e confirmados no território da cidade de Cambé. César Cortez, essa região toda que nos assiste, que vem desde a barranca do Rio Paraná até aqui do Paranapanema, toda essa região norte, noroeste, oeste do estado. Era uma região toda, então, onde havia a presença dos jesuítas espanhóis e que faziam as reduções ou as missões para colonizar ou para fazer o trato com os índios. Exatamente, Luiz César.
a intenção deles era a catequização, levar a palavra, né, de Cristo para o indígena. Dizem os historiadores que a igreja considerava que o indígena que não era batizado, ele não era considerado um ser humano. Era quase como um animal. Ele passava a ser um ser humano, não exagerando um pouco, mas era mais ou menos assim. A partir do momento em que ele era batizado, é que ele recebia o nome cristão, é que ele passava a ser considerado um ser humano, vamos dizer assim, como qualquer outro. Como os brancos. Porque naquela ocasião os costumes indígenas eram totalmente diferentes. Ele tinha o caçador que podia sustentar 2, 3, 4 mulheres, ele tinha 2, 3, 4 mulheres. O pajé tinha aquela cultura de aquela pagelança, aquela coisa toda. E o missionário, a primeira coisa que ele alterava no costume indígena era justamente a bigamia. O missionário, ele até deixava algumas coisas, ele relevava, mas a questão do casamento ele não relevava. Quer dizer, tinha que ser monogâmico. Tinha que ser monogâmico. Então ele encontrava, às vezes, algumas dificuldades, principalmente com o cacique. O cacique era a liderança e, teoricamente, o que tinha mais mulheres. E ele não abria mão disso. Então, havia grandes batalhas aí com relação a isso. Mas o missionário jesuíta, ele vinha muito preparado. Quando ele entrava na ordem, ele tinha noções de engenharia, ele tinha noções de medicina, ele aprendia com grande facilidade a língua. O padre Montoya, ele traduziu a Bíblia para o idioma guarani. Quer dizer, eram pessoas muito, muito preparadas para esse fim. E eles iam nas regiões mais remotas do mundo. Eles iam para o Canadá, para o norte dos Estados Unidos, para a Índia, para a China. E aqui no Brasil, a mata do norte do Paraná era uma mata muito difícil, uma mata fechada. E nossa região é uma região que no inverno é frio. Então, era dificultoso para ele também. E fora a hostilidade que ele encontrava. Mas eles conseguiram fundar 13 missões. Essa de Cambé, por exemplo, de São José, no diário consta que havia 1.000 almas. Era uma grande... Em 1625, 1.000 pessoas numa aldeia. Exato. É bastante gente. Exato. Tem que alimentar essas pessoas, tem que dar uma estrutura para essas pessoas. E quem dava essa estrutura era o padre, o jesuíta, que normalmente eles faziam assim, era uma coisa mais ou menos padrão. Era o desenho dessas missões. Era a casa do padre, primeiro era a capela, de pau a pique, reboco, e com o tempo faziam-se de pedra, e conforme iam evoluindo. Mas era a capela, ao lado da casa do padre, um salão onde eles ensinavam artes para as crianças, escola dominical, essas coisas, e cemitério e a casa dos indígenas que queriam morar ali próximo ao jesuíta. Provavelmente quem já era batizado, já recebia o nome cristão, e aqueles outros moravam ali na aldeia, como antigamente. Então, aquilo ali formava-se uma pequena cidade, com estrutura, faziam-se instrumentos musicais. Inclusive, até te cortando, um filme que não é muito recente, o filme A Missão, conta um pouco essa história, inclusive dos jesuítas, né, fazendo esse trabalho todo, passa-se na margem do Rio Paraná, não se sabe se mais ao sul, e mostra também quando os jesuítas são desautorizados a trabalhar aqui e acaba havendo essa matança, e os índios, no filme pelo menos, fazem um enfrentamento com os portugueses e perdem. É mais ou menos uma dramatização do que aconteceu. Normalmente Hollywood ela romantiza um pouco para ter, claro, né, interesse, mas a história é mais ou menos isso mesmo. Independente do trabalho missionário dos jesuítas aqui na região do Guairá, havia uma grande luta entre a igreja, os setores políticos da Espanha, de Portugal, a própria instituição da Igreja Católica em Roma. Então havia tudo isso. E infelizmente, os jesuítas perderam. Os jesuítas perderam e deixaram essa região em definitivo, não entraram mais aqui. E os bandeirantes, que na época eram chamados... Bandeirantes é um nome moderno, que na época eles não eram chamados bandeirantes.
Eles eram chamados de paulistas e mamelucos. Porque, na realidade, Luiz César, essas bandeiras que entravam na nossa região eram 800, 1000 pessoas. Eles ficavam meses, às vezes anos, no meio da mata. E eram financiados por gente que tinha dinheiro na capital, ali em São Paulo. Então, o que acontecia? Vinham lá uma meia dúzia de portugueses, uns 30, 40 brasileiros e mestiços, e o resto eram indígenas. Normalmente, da nação dos caingangues, que eram inimigos dos guaranis. Então, era uma grande quantidade de pessoas. Os caingangues entraram aqui no norte do Paraná pelas bandeiras, então? Não, eles já existiam aqui. Mas com a presença do bandeirante, ele fortaleceu mais a presença deles. Porque eles deixavam de fazer aquelas guerras internas entre eles no meio da mata. Então, eles encontraram guarida nos bandeirantes, que eram armados. Os bandeirantes armavam os caingangue para justamente eles percorrerem a mata para trazer o Guarani. E o Guarani, por natureza, era um índio mais pacato. Era um índio que ele era mais radicado à terra, ele plantava mandioca, ele plantava o milho, ele esperava a colheita. E o caingangue era um índio mais guerreiro, mais selvagem. Então, os bandeirantes se usaram muito bem desse confronto que havia. Quer dizer, enquanto os missionários ensinavam os guaranis, que eram mais calmos, fazer instrumentos musicais, os paulistas deram arma para os caingangues para matar o resto. E vinham para fazer o aprisionamento do Guarani. E o Guarani, o índio, depois com o tempo provou que como escravo ele não servia. O indígena, pela natureza, ele não trabalha abaixo de chicote, ele não trabalha sob pressão. Entendeu? A despeito de haver indígenas guaranis, até nos canaviais de Pernambuco, indígenas aqui do Paraná, foram encontrados em Pernambuco, imagina só a grandeza da coisa. Ele não se adaptava a esse trabalho bruto, entendeu? Pela natureza dele, entendeu? Mas mesmo assim os bandeirantes, vamos dizer assim, destruíram o que havia de bom aqui que os jesuítas haviam feito, e a região do Guairá, praticamente como um território espanhol, deixou de existir. Quer dizer, nós seríamos hoje, fosse inversa a história, poderíamos ser parte do Paraguai. Exatamente, nós seríamos o território do Paraguai. A capital era Assunção. Nós éramos do território... Quer dizer, Londrina, Maringá, Camporão, todo seria Paraguai. Todo esse território do território do Guairá, estaríamos falando castelhano e pertenceríamos ao Paraguai. Com relação, para a gente partir para o encerramento desse bate-papo, quero agradecer muito aqui a presença do diretor do Museu Histórico de Cambé, César Cortez, historiador, jornalista. Vocês, claro, com essa descoberta em Cambé, querem fazer um museu específico. Vai ser feito uma área nesse sítio arqueológico? Vai ser feito alguma coisa que possivelmente no futuro possa ser feita uma visitação? O que vocês pensam fazer? Exatamente, Luiz César. A gente pretende abrir para visitação, para pesquisa. Só que o município de Cambé, ele não pode fazer agora quase nada, a não ser reivindicar, fazer estudos, porque a área onde foi localizada essa missão, ela é de particular. A prefeitura não pode fazer nada nessa área enquanto é de particular. Nós dependemos da Secretaria de Cultura do Estado para que enviem uma equipe técnica para definir a importância, né, dessa localização, para que o IPHAN, que é o organismo federal do governo, reconheça a importância e dê início ao cercamento da área, que é uma área grande, aproximadamente uns de 15 a 20 alqueires, a área, faz o cercamento da área, e depois pretendemos construir ali um museu, para que aquele material fique no próprio local, um alojamento para pesquisadores, um laboratório de pesquisa. Quer dizer, nós pretendemos realmente dar todo o apoio para que essa grande descoberta que foi feita em Cambé surta seus efeitos, né? O prefeito João Pavinato, desde o início, desde quando ele ficou sabendo dessa descoberta, ele ficou entusiasmado. E de vez em quando ele cobra a gente, como é que está o processo, olha, como é que está o encaminhamento. Eu e o nosso secretário, o Márcio Martim, já tivemos em Curitiba, conversamos com o secretário, e estamos aguardando a vinda dessa equipe técnica para que produza esse laudo técnico,
né, da área, para dar entrada no IFAM, para já começar a fazer a coisa prática mesmo na área. Mas a ideia é essa mesmo. E isso pode, além da questão, claro, da cultura, da informação, da questão científica, que é extremamente importante, de reescrever, particularmente reescrever a história da nossa região, particularmente do município de Cambé. Isso pode no futuro também virar um local de visitação, ter um fluxo turístico, o pessoal pode ser usado também como um ganho econômico para a cidade? Exatamente. Exatamente, porque a partir do momento em que os técnicos, né, e os arqueólogos começam a fazer o trabalho no local, provavelmente pode aparecer vestígios, né, dessa ocasião. Resto de muro, paredes, alguma coisa, né, possa aparecer. A gente não sabe. Só vai saber a partir do momento que foram feitas as escavações. Mas provavelmente sim. Então, vai despertar um grande interesse, né? Porque Cambé, Luiz César, vai estar no mapa, né, do Paraná e do Brasil como uma cidade que vai passar a preservar um local onde havia uma civilização avançada há 400 anos atrás. Quer dizer, isso para a história de Cambé é fabuloso, né? E para o norte do Paraná é uma volta a 400 anos atrás. Exatamente. Porque essa missão, segundo o padre Jurandir, que é o estudioso, ela foi feita pelo seguinte, aquela missão maior que tinha em Santo Inácio, lá na Barranca do Paraná, e tinha uma aqui, bem próximo da gente, que era São Francisco Xavier, era uma grande missão, mas está em local ainda não descoberto. Eram duas grandes missões. E os jesuítas, a estrada do jesuíta era o rio. Mas entre essas duas missões, passa ali pelas corredeiras ali no Tibagi, e era muito difícil. Então o que eles fizeram? Eles fizeram cortar o caminho dentro da mata, e no meio do caminho fizeram São José, que era um entreposto. Entendeu? Então, descansar possivelmente, para recompor. Exatamente. Então eles não tinham só o caminho pelo rio, eles já tinham o caminho por terra. Então essa foi a intenção de se fundar a missão de São José em Cambé. Quero agradecer a presença do historiador, jornalista César Cortez, diretor do Museu Histórico de Cambé, e parabenizar todo o trabalho do pessoal do Museu Histórico de Cambé, todos que se envolveram nessa descoberta, mas também de todo o pessoal aqui da região, do norte do Paraná, todos os estudiosos que se dedicam realmente a conhecer um pouco mais a fundo a história do norte do Paraná, do nosso querido Paraná. César, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme conversar com você. Prazer foi meu, César. Muito obrigado. Noite. Obrigado. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta e Debate. Um minutinho só, eu já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha gostado desta conversa, essa boa conversa com o jornalista e historiador César Cortez, contando para você, para mim, para todos nós, um pouco mais da história do norte, do noroeste do estado do Paraná, principalmente na questão da colonização que antecedeu, é claro, os colonizadores ingleses. Essa história que poucas pessoas sabem, é algo que tem que ser mais divulgado, até porque mostra que a nossa região já teve a presença de europeus, a presença de pessoas fazendo um trabalho de colonização 400 anos atrás, né? Ou seja, bem antes
dos 80 anos dos ingleses, que há 80 anos estiveram aqui na região de Londrina, por exemplo. Então, espero que você tenha gostado. A gente sempre, claro, vai colocar um pouquinho mais sobre essa questão também da fundação, da história de toda a nossa região. Quero agradecer a sua audiência, o carinho da sua sintonia, desejar que você tenha uma ótima noite, que Deus abençoe você e toda a sua família e, claro, sempre aguarde a gente na próxima edição do Pauta em Debate. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.